saudade que eu tava de Mônica Responde! Pois é, selecionei várias perguntas lá no meu Instagram. Se você não segue, corre lá, Almanaque dos Pais. E eu vou responder várias delas pra você. Quer saber? Fica comigo que eu vou te contar. Olá, eu sou a Mônica Romeiro, tô muito feliz de ter você aqui comigo. E não esquece de se inscrever aqui no canal, dá um curtir pro vídeo que hoje tem pergunta bacana, hein? Tem uma pergunta até de Papai Noel, mas essa aí eu vou ficar mais pra frente, porque eu vou na ordem aqui, na ordem que elas foram chegando. A da Papai Noel foi logo a primeira que me mandaram, assim que eu abri as perguntas lá no meu Instagram. Se você não segue, @Almanaque dos Pais. Lá tem ao vivo surpresa, tô sempre respondendo, postando foto todo dia, mostrando minha casa, mostrando meus filhos. É uma delícia, vai pra lá também. E vamos lá! Já chegou a primeira pergunta de matar. Oi, Mônica, te mandei uma pergunta no direct. Então, a pergunta do Mônica Responde não é pro direct, são apenas nessas caixinhas que eu coloco no Stories. Por quê? Porque eu recebo uns 200 directs por dia e eu não consigo responder a todos. E quando alguém pede pra eu procurar no direct, eu nem consigo, porque é muita coisa realmente. Então, tá lá no direct, infelizmente eu não vou conseguir responder no Mônica Responde. Fica a dica, a próxima vez coloca aqui pra mim. Mônica, como usar o teste de ovulação para engravidar? Qual é o melhor dia para treinar? Eu não vou dar o nome, porque eu não sei se a pessoa quer ou não, então eu vou só falei a pergunta. E é o seguinte, eu tenho um vídeo que eu falo muito mais sobre isso, sobre o teste de ovulação, vou deixar aqui no card para facilitar a tua vida. E lá eu vou explicar direitinho para você como faz. E é o seguinte, deu positivo? Sai treinando. Se você já sabe quando que é a data da sua ovulação, mesmo antes do teste, ou você tem uma ideia, o melhor do melhor, o dia D de engravidar, o dia que tem maior probabilidade é 2 dias antes da ovulação. Por quê? 2 dias antes, já deu tempo do espermatozoide, já está lá nas trompas de falópio, que é onde acontece o ovo, né? A fecundação acontece lá dentro da trompa de falópio, naqueles caminhos, e é lá que ele vai acontecer. Já vai ter lá espermatozoide, ou seja, o óvulo saiu, já tem espermatozoide lá, porque eles sobrevivem alguns dias dentro do corpo da mulher, em média de 3 a 5. Então, se com 2 dias você vai ter um número grande de espermatozoide, já que alguns conseguem chegar até 5, mas pode estar meio capenga. Então, tendo relação dia sim, dia não, você tem uma chance grande, e se quer o dia D, é 2 dias antes da ovulação. Quando você faz o teste, quer dizer que você já está ovulando. Então, fez o teste, corre para poder fazer a relação, porque a chance de engravidar vai ser menor, já que você ovulou. Assim que você ovula, o seu óvulo vai estar disponível para ser fecundado entre 12 e 24 horas, depende da mulher. E depois da relação, o tempo que vai demorar para o espermatozoide chegar até o óvulo é mais ou menos de 3 horas. Então, ó, deu positivo? Pega na esquina ali e já resolve esse problema, hein? Mas se puder, já comece a treinar um pouquinho antes que a sua chance aumenta. A Laiane perguntou assim, Mônica, posso fazer mechas depois do 6º mês de gestação? Eu vou falar muito superficialmente pra você, porque eu vou trazer depois o Augusto, que é quem cuida das minhas madeixas, pra falar um pouquinho sobre isso, que ele vai falar como profissional, uma pessoa que estuda muito sobre esse assunto, tá bom? A primeira recomendação que eu tenho pra você é, fala com seu obstetra. Existem linhas diferentes, cada obstetra prefere orientar de uma forma diferente. Alguns pedem pra não fazer no 1º trimestre, outros pedem pra não fazer durante toda a gestação. Alguns liberam pra fazer, desde que tenha alguns cuidados, por exemplo, a mecha não vai encostar na raiz, então pode. O lugar é ventilado? Pode. Não tem alguns produtos específicos que eles não querem que entre em contato, como amônia, por exemplo, ou vai utilizar o formol para fazer um alisamento? Então, qualquer coisa que você vai fazer, você tem que falar com o seu obstetra. A recomendação é, quer fazer a mecha? Pede para o seu cabeleireiro tirar foto do rótulo e você vai lá para o seu obstetra, mostra para ele ou manda por e-mail para ele dar uma olhadinha nos ingredientes e ele vai te falar se pode ou se não pode fazer, tá bom? Mas vai muito pela linha mais do obstetra do que do cabeleireiro. A Nath perguntou, Mônica, o que você acha de drenagem na gravidez? Especificamente no início dela, porque eu fiz e não sabia que estava grávida. Nath, a drenagem, na verdade, é excelente na gravidez, principalmente que a nossa perna fica muito inchada. Isso ajuda bastante a poder fazer com que a nossa circulação seja melhor, com que a gente consiga se livrar daqueles líquidos que estão retidos. Quando a gente não sabe, o problema maior é ela ser feita com muita intensidade. Mas se você tá bem, então tá tudo bem, fica tranquila, relaxa. A próxima vez só tem que ver se a sua médica, sua médica não, se a sua massagista, se ela tá acostumada a fazer esse tipo de massagem gestante. Se ela tá acostumada, está habilitada para isso, não tem problema nenhum.
Ah, mas sempre pergunta pro obstetra antes. Eu sempre gosto de falar isso, porque o obstetra ele tem umas dicas, uns pulinhos de gato, dependendo de cada mulher. O que ele fala pra você, ele pode não falar pra uma outra gestante que tá numa condição diferente da sua. Então é sempre legal falar com ele, que ele te acompanha, ele sabe exatamente o que é bom pra você, tá bom? Vamos para perguntas capciosas. Mônica, é possível ocorrer nidação 8 dias após a menstruação? Se você ovulou 3 dias depois da sua menstruação, é possível. É o que eu posso te dizer. Pode acontecer, depende muito da sua ovulação. Na verdade, a data da sua ovulação significa mais do que o dia que você menstruou ou não, tá? Mônica, o bebê precisa rotar até quantos meses? Na verdade, o bebê precisa rotar se ele engole ar durante a mamada. Tem bebê que não arrota. O Lucas, por exemplo, era um bebê que não arrotava. Ele não precisava arrotar porque ele tinha uma pega boa, que não entrava ar. Então ele acabava de mamar. Eu colocava ele pra cima e eu podia ficar 5 horas. Ele não arrotava. Por quê? Porque a mamada dele era bem eficiente e ao mesmo tempo não engolia ar. Agora, se ele tá mamando, principalmente o bebê que mama na mamadeira, esse precisa arrotar bastante, tá? Mas ele tá mamando e tem 2 anos, talvez ele precise arrotar, tá bom? Então não tem uma idade certa. Na verdade, tem como é que seu bebê se comporta, tá bom? Inclusive, bebezinhos que mamam na mamadeira, que ficam deitadinhos, nunca deixem deitado completamente para mamar, tá? Principalmente na hora de dormir. Deixa sempre mais alto, exatamente para fazer esse ar subir, ajudar para rotar. Aí quando ele for dormir, ele já rotou tudo e tá tudo bem, senão vai acordar com dor de estômago, é bem desconfortável. A Pri perguntou o seguinte: oi, Mônica, consigo escutar o coração do bebê na 7ª semana? Pri, consegue sim. O coraçãozinho do bebezinho batendo, você vai começar a ver com 6 semanas e 3 dias. Olha a exatidão. Só que, antes que você fique desesperada, respira fundo. Pode ter acontecido e é muito comum uma ovulação tardia. Então, de repente, você acha que você tá na 7ª semana, mas você tá entrando na 6ª. Não vai conseguir ver o coraçãozinho batendo. A recomendação é aguarda. Normalmente, eles vão pedir pra você 1 a 2 semanas pra você repetir o ultrassom pra ver se o coraçãozinho tá batendo mesmo, tá bom? Mônica, quando você vai fazer algum vídeo com dicas para mamães de gêmeos? Please! Eu tenho já alguns vídeos que eu faço sobre gravidez de gêmeos. Inclusive, a minha irmã teve uma gravidez gemelar, o que me inspirou muito também a fazer vídeos sobre gravidez gemelar. Mas a dificuldade de ser uma mãe de gêmeos ou ser uma mãe de um bebê único, na verdade, é a quantidade de trabalho que você tem. Então, a sua rede de apoio, sim, precisa ser maior. Você vai precisar contar com mais pessoas para te ajudar, senão você não vai ter descanso nunca. Um chora, o outro chora, são 2 banhos, é o dobro de fralda, é o dobro de cansaço que você vai ter. Então, principalmente nos primeiros meses, precisa sim de ajuda, de rede de apoio. Chama a mãe, chama a vizinha, chama a amiga, pede pra alguém te ajudar, porque é muito trabalho. Em compensação, falei que a minha irmã é mãe de gêmeos e ela não teve ajuda. Inclusive, ela foi morar no exterior quando os bebezinhos tinham apenas 3 meses e ficou lá com eles até eles completarem 6 ou 7 meses, até voltar pro Brasil, sozinha, sem ninguém pra cuidar da casa, nada. Ela deu conta de tudo. Eu não sou assim. A Gislaine perguntou: Mônica, como foi seu puerpério? Você teve alguma dificuldade? O que te ajudou a controlar e ter ânimo? O meu puerpério, na verdade, ele não foi nada muito fora da curva, vamos dizer assim. O que eu considero do puerpério? Por mais ajuda que você tenha da sua mãe, da sua sogra, da sua irmã, por mais rede de apoio que você tenha, acaba sendo um momento solitário. Porque é um momento que você vai ter que ficar focada no seu bebê, somente no seu bebê. Independente do tipo de parto, você vai ter suas dores, o sangramento são coisas desconfortáveis. Você vai ter um cansaço de acordar de madrugada pra mamar, a hora que você acha que seu sono tá engrenando, e fora aquela preocupação se o bebê tá respirando, se não tá, se vai dar conta, se vai ser boa mãe, se... Nossa, são tantas coisas na nossa cabeça que a gente realmente fica meio maluca. E esses pensamentos que eu falei são solitários. Por mais que você conte pra alguém ou não, esses medos são seus. É difícil, mesmo alguém te acalmando, mesmo eu aqui te explicando, você passa por tudo isso. Mesmo sabendo que você não precisa se preocupar com uma série de coisas, a gente se preocupa porque a gente é mãe, porque a gente é assim mesmo. Então o puerpério teve esses altos e baixos. Uma fase dele pra mim que foi difícil foi quando a minha rede de apoio foi embora. Porque a minha mãe não mora aqui em São Paulo, nem minha irmã mora em São Paulo, minha tia não mora em São Paulo. Eles ficaram comigo um tempo e aí eles foram embora depois pra casa deles e eu fiquei sozinha com meu bebê. Eu sabia que eu precisava disso, eu sabia que eu queria isso, porque eu era mãe do meu filho, eu tinha que cuidar dele, né? Eu tinha que saber como fazer sem precisar de ajuda. E mesmo com a minha rede de apoio, uma coisa importante, mesmo com a minha rede de apoio, a madrugada sempre foi minha. Então minha mãe vinha me ajudar, eu não deixava que ela acordasse de madrugada para cuidar do meu filho, para dar mamar. Ou era eu, ou era o meu marido. Isso porque eu não queria também sobrecarregá-los, a obrigação era minha, né? Então eu tinha esse pensamento. Mas se sua rede consegue te ajudar, ótimo para você.
E vamos lá. Então teve esse momento. Quando a minha rede de apoio foi embora e eu tive que começar a cuidar de tudo sozinha, eu me descobri extremamente solitária, porque meu marido trabalhava o dia todo e eu ficava sozinha com meu filho em casa. E eu, por mais que eu tivesse uma série de amigos, os meus amigos não tinham filhos. E quando você tem um monte de amigos que não têm filhos, elas geralmente não vão conseguir entender muito, porque elas podem te ligar para convidar para almoçar, alguma coisa, e você não vai. Então você começa a se sentir realmente sozinha, você começa a achar que seus amigos não te entendem ou te abandonaram, e na verdade eles estão dando aquele tempo que todo mundo fala que precisa dar, que não pode ficar lá visitando o bebê, não pode ficar enfurnada na casa por causa do bebê, e que a mulher tem que descansar, então não é pra ficar lá. Então eles têm uma série de informações que estão por aí por conta de visita de bebê, que eles também ficam na deles, ficam mais reativos, esperando que a gente vá atrás. E eu me senti bem sozinha nesse momento, bem sozinha. Então, a minha maior dificuldade no puerpério foi lidar com a solidão e não poder sair de casa, porque meu filho era pequenininho, eu não podia ir ao shopping, porque tem muita gente, shopping é um lugar super complicado para bebês, já fica a dica. É melhor ir numa praça, alguma coisa. Como eu moro em São Paulo, sair andando pelo meu bairro não era uma opção, porque eu tenho medo, eu sou super medrosa. Então eu não queria sair pelo bairro de carrinho. Então foi bem solitário nesse sentido, e esse foi meu maior desafio. Cada pessoa vai ter seus próprios monstros para poder lidar, mas de uma forma geral eu vejo muitas mulheres se sentindo sozinha nesse período, principalmente quando a rede de apoio vai embora, ou mesmo quando ela tá lá por não se sentir compreendida. E os nossos hormônios, que caem horrores nesse momento, contribuem para fazer tudo ficar pior. Infelizmente é assim, mas a boa notícia é que depois os hormônios se estabilizam. Se você tá muito triste, não tá se sentindo conectada com o bebê, pode ser um sinal de depressão pós-parto. É importante, muito importante procurar ajuda. Então procure ajuda, você não precisa passar por isso sozinha. E se você tá sentindo qualquer dificuldade no puerpério, não existe só os amigos físicos, existem também os virtuais. Por isso que eu falo, vamos movimentar os comentários aqui, a gente consegue trocar informação. Você vai encontrar várias pessoas que passam por situações muito parecidas que as suas, ou até idênticas às que você tá passando, e você pode buscar apoio, trocar figurinha, e você acaba não se sentindo tão sozinha por ver que tem um mundão de gente que tá pensando como a gente. E a última pergunta, que foi a pergunta que eu deixei agora, que foi a primeira que eu recebi, é: Mônica, o que você acha sobre não ensinar as crianças que Papai Noel é real? Ensinar que existe, mas é de mentira. Eu acho o seguinte, como você pediu a minha opinião, tô dando a opinião da Mônica, não é de nenhuma especialista, eu tô dando apenas a opinião da Mônica, tá bom? Eu acho que é importante a criança imaginar a figura do Papai Noel. Acho que esse mundo imaginativo deles, que vai muito além do nosso, eles são muito maiores do que o nosso, porque a gente já virou racional demais. Eu acho que para eles é muito gostoso e enriquecedor. Pensar na bondade, numa pessoa que faz isso apenas por carinho e por amor, e que ele valoriza as crianças de bem, as crianças boazinhas, que é um bom velhinho. Eu acho que essa imagem que a gente cria do Papai Noel é muito enriquecedora para a criatividade da criança, e para ela ver que sim, que existe bondade no mundo, que tem pessoas legais e que tem aquela decoração da árvore que faz com tanto carinho para enfeitar, para receber essa pessoa tão querida que a gente não pode ver na noite de Natal muitas vezes. Algumas pessoas têm Papai Noel em casa, outras não têm. Quando não tem é porque você estava dormindo, ele entrou pelo buraquinho da fechadura, trouxe o presente que você quis. Então eu acho sim muito enriquecedor, e eu não tirei isso dos meus filhos. Só que as crianças são diferentes entre elas, né? O Lucas é extremamente lógico, ele gosta de entender exatamente as coisas. A Larissa é extremamente criativa e ela gosta de viajar na maionese. Por que eu tô falando isso? Quando o Lucas ia completar 3 anos, ele faz aniversário em janeiro, dia 21 de janeiro. Quando ele tava no Natal, que ele tinha quase 3 anos, ele percebeu que o Papai Noel era o meu irmão. E nesse mesmo ano, ele já questionava que Papai Noel de cada lugar que a gente ia era uma pessoa diferente. Qual foi a desculpa que eu dei? Porque eu acho que ele era muito pequeno para parar de acreditar. Mas eu também não quis ficar mentindo, vamos dizer assim. Eu falei pra ele que o Papai Noel tem muito serviço e ele não consegue visitar todas as crianças. Então ele contrata ajudantes para que ele possa dar conta de conversar com bastante gente, de saber mais coisas, de receber as cartinhas e até de entregar alguns presentes para as crianças que querem vê-lo. No ano seguinte, o Lucas ia fazer 4 anos, ele reconheceu novamente o Papai Noel, não era mais o meu irmão, naquele ano acho que era o meu pai. Ele o tempo todo olhou, ele só chegou depois que fez a festa, abraçou o Papai Noel, tirou foto, fez tudo. Quando eu saí, ele cochichou no ouvido da minha mãe: eu sei que eu vou. E só, a minha mãe ficou branca, ela não pensava que isso ia acontecer.
Aí depois no outro ano, ele ficou, né, que ele tinha 5, ele percebeu quem que era e foi, então todo ano ele sabe. E aí, quando ele tinha 6 anos, ia fazer 7 anos, ele estava na aula de natação, lá no vestiário depois da aula, e a gente estava conversando sobre a carta do Papai Noel. Tinham várias crianças, aí um dos meninos virou e falou assim, mas o Papai Noel não existe. O Lucas olhou pra mim com um olho desse tamanho, que foi a confirmação de tudo, que ele já tinha pesquisado por anos. E aí depois eu falei pra ele assim, filho, mamãe conversa com você em casa. Quando chegou em casa, o Lucas virou pra assim, mamãe, Papai Noel não existe. Porque realmente, cada vez é uma pessoa e não sei o quê. Quem compra o presente é você e o papai. E quando ele falou isso, eu achei que eu seria... Ele já tinha 6 para 7 anos, ele já tava grande. Eu achei que eu seria... não vou dizer mentirosa, mas eu nesse momento eu achei que tava na hora dele saber, porque ele já tinha me questionado durante anos eu enrolei. E aí eu falei pra ele assim, Lu, realmente é verdade, quem compra o presente é o papai e a mamãe, mas não é gostoso acreditar que existe Papai Noel? O mais importante de tudo isso é a magia do Natal, que é trazer toda essa bondade, todo esse carinho do Papai Noel pro nosso coração. Então tudo que a gente faz pra vocês é como se nós fôssemos o Papai Noel. Então eu sou um pouquinho Papai Noel, o papai um pouquinho Papai Noel, porque a gente gosta de ver a alegria de vocês e sim, a gente valoriza o bom comportamento de vocês. Pro Lucas, pastor. E aí eu fiz ele pra ele fazer uma promessa. Eu falei, só que não conta pros pequenos, que ele é o primo mais velho. Eu falei, só não conta pros pequenos, porque foi tão gostoso pra você acreditar, também pra eles é gostoso acreditar. Moral da história, o Lucas nunca falou nada mais sobre isso. Quando chegou a Páscoa, aí ele veio comentar no meu ouvido, assim, mamãe, eu sei que é você que é o coelhinho da Páscoa também. Aí eu pisquei pra ele e tudo continuou. E eu continuo fazendo as coisas da mesma forma. Mesmo ele falando que não acreditava em Papai Noel, ele quis escrever a cartinha do Papai Noel. Esse ano, agora, acho que daqui a uma ou 2 semanas, eu já vou juntar o Lucas e a Larissa pra eles escreverem a cartinha do Papai Noel. Quando eles escrevem a cartinha, eu coloco a cartinha na árvore e falo pra eles que um dia o Papai Noel vem buscar. Eu só não sei que dia que é. E eu deixo a cartinha lá uns 2, 3 dias. Eles acordam mega ansiosos, a cartinha tá lá, ficam frustrados. Aí eles acordam ansiosos, vem a cartinha e fica frustrado. Aí de repente eles acordam, olham lá, não tem mais cartinha. Aí eles ficam eufóricos, porque a cartinha sumiu. Então eu nunca tiro no primeiro dia, que eu gosto de ver essa ansiedade deles, de ver se o Papai Noel vem buscar a cartinha ou não. E o Lucas curtiu tudo isso, mesmo sabendo que o Papai Noel não era real. Então o que eu acho? Eu acho que é legal acreditar, eu acho enriquecedor acreditar, mas eu também acho importante que tenha um momento de transição, que eles saibam o que está acontecendo. E eles vão saber, seja por nós, seja pelo amiguinho da escola, eles vão saber. E quando eles forem questionar você sobre esse assunto, eu acho que a gente tem que estar um pouco preparada para ver que nossos filhos estão crescendo. Parte o coração, viu? Já te aviso, parte o coração. Vê que seu filho já tá sabendo dessas coisas que não era para saber. Pode ficar com 3 anos, mais uns 10 anos, por favor. Mas não parte o coração, mas faz parte. É gostoso também vê-los crescer e mesmo assim, eles acreditando ainda na magia do Natal, que eu acho que é muito importante para eles, de perceberem toda essa bondade do bom velhinho e continuar acreditando que existe sim o amor do Natal, a fraternidade do Natal, independente do motivo religioso, tá? Não tô aqui falando sobre religião, tô falando da figura mesmo do Papai Noel, tá? Então, da figura do Papai Noel, eu acho muito gostoso toda essa magia trazer, e tem tanto filme que mostra o Papai Noel, eles adoram assistir. Então, essa é a minha opinião. Essa foi a história do Lucas, e a da Larissa ela acredita até hoje, não questiona, acha o máximo, vê que é um Papai Noel em um lugar e o outro no outro, e pra ela não tá nem aí. Pra Larissa, o importante é se divertir. Então, pra ela, eu não falo nada, continuo deixando a minha filha acreditar, porque eu acho que é bacana pra ela. É claro que eu não vou deixar ela acreditar até 15 anos, é muito. Mas por enquanto ela tá com 6 anos, deixa ela acreditar, deixa ela viver nesse mundo da imaginação, que infelizmente vai ter um momento da vida dela que ela vai ficar como a gente, um bando de gente racional, que não consegue nem entrar na brincadeira de criança. Eu mostrei nos meus stories, as crianças fizeram uma atividade na escola que eles tinham que fazer os ingredientes da poção para ficar inteligente. E era uma atividade com os pais. O que eu pensei? Na poção de ficar inteligente tem que pôr livros. Como eu sou limitada. Na poção que as crianças estavam escrevendo, tinha pó de cérebro, olho de coruja, porque a coruja enxerga bem, então isso é um sinal de inteligência. Tinha uma série de outras coisas que eu nem havia pensado que era muito mais legal do que colocar uns livros. Ou seja,
deixa a criança ser imaginativa, a imaginação deles é infinitamente maior do que a nossa, alimenta tudo isso que vai fazer diferença, inclusive na vida adulta. Eles serão adultos mais criativos se eles continuarem criando na infância. Sinapses de criação, de criatividade mesmo, elas são formadas até 21 anos. Então até 21 anos, o que a gente puder colocar para as crianças criarem, vamos colocar, que a gente só ajuda. Depois de 21 anos, aí fica assim, ó, que nem a gente. Não tem mais sinapse para criar, só o que já foi criado que a gente pode aproveitar. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Conta a sua experiência pra mim. Teu filho já ainda acredita em Papai Noel? Parou de acreditar? Como foi tudo isso? E eu te vejo no próximo vídeo.